Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar início então à nossa segunda frente de trabalho com relação à disciplina de genética geral, onde nós vamos explorar alguns conceitos de genética aplicada, tendo como base essas duas próximas aulas, que são a genética quantitativa e a genética de populações, que já tem um apelo aplicado forte e ao mesmo tempo servem de base para outras genéticas que nós vamos estudar, como a genética evolutiva, a genética da conservação e a genética do comportamento, certo? Tratando-se de genética quantitativa, é um estudo em que algumas palavras-chave estão associadas a esse tipo de genética. Um deles são característica complexa e outro é uma herança multifatorial. Tá? Então nós vamos lidar com herança de características complexas ou multifatoriais. Por que complexas? Veja, esses traços que a genética quantitativa geralmente estuda não têm uma relação genótipo-fenótipo criteriosamente estabelecida como aqueles traços estudados, por exemplo, por Mendel, quando caracterizou as ervilhas de jardim. Então nós temos um grupo, um conjunto de genes que vão ser responsáveis pela determinação de um fenótipo. Como nós temos um conjunto de genes, não apenas um locus, não apenas um par de gene, o apelo ambiental é muito mais forte, porque imaginem a pressão do ambiente, né, ou a influência do ambiente sobre vários loci ao mesmo tempo, para a determinação de um determinado traço característico no organismo. Então, isso nós dizemos que é uma herança multifatorial, certo? Então, características complexas ou multifatoriais está associado a esse tipo de estudo, onde nós temos um conjunto de genes. Nós dizemos também que essa é uma herança poligênica, não monogênica, pelo fator de vários genes estarem influenciando. Para darmos continuidade, eu vou estabelecer aqui agora para vocês dois conceitos quanto aos traços característicos no que se refere às características qualitativas e quantitativas. O nome já diz, já fica bem claro que tipo de conceito se aplica a cada uma dessas características, mas os exemplos ilustram muito bem. Quando nós lidamos com a variação fenotípica observada na natureza, quando nós observamos a biodiversidade, toda a variação biológica e associada à diversidade genética, nós observamos que existem dois tipos de variação fenotípica, uma chamada descontínua e uma chamada contínua, certo? Ora, a variação é extremamente importante, né, do ponto de vista da genética, porque a variação é aquilo que nós observamos. É o que na maioria dos casos, né, em grande parte dos casos, com os nossos olhos nós conseguimos distinguir as diferenças, seja ela de forma, de cor e assim por diante. Tá? Então a variação ela tem um conceito assim extremamente importante como o fundamento e o próprio produto da evolução. Tá certo? Eu não consigo observar, por exemplo, e caracterizar a olho nu determinados genótipos, mas eu observo muito bem o fenótipo, certo? De toda a variação biológica que eu consigo observar na natureza. Bom, com relação à variação descontínua, ela principalmente está associada àquelas características que nós chamamos qualitativas. Vejam, por exemplo, a coloração do fruto da amora, dessa espécie, Rubus spectabilis. Eu tenho duas classes fenotípicas distintas para agrupar esses frutos em relação à sua cor. Ou eles são vermelhos ou eles são laranjas. Existem apenas duas classes distintas, certo? O mesmo acontece com a coloração da plumagem desse ganso. Ou eu tenho aves que são brancas ou eu tenho aves que são pretas. Né? Então, veja só, existe uma distinção muito clara nessas classes fenotípicas, é muito fácil separar e agrupar. Eu separo as aves com plumagem branca das aves com plumagem negra. A mesma coisa com os frutos da ervilha, eu consigo, da amora, desculpe, eu consigo separar frutos vermelhos de frutos laranja. Eu não tenho um degradê de cores entre
essas duas classes fenotípicas, tá certo? Por isso elas são ditas descontínua. Não há uma continuidade entre as cores do fruto da amora ou da plumagem deste ganso, né? Então elas são descontínuas, distintas, muitas vezes até extrema, como no caso das plantas de ervilha, ou alta ou baixa, no caso da herança estudada por Mendel. Mendel, por sinal, foi muito feliz em determinar as suas leis e hipóteses relacionadas à genética. Por quê? Porque todos aqueles traços que ele escolheu para estudar, a princípio com as plantas de ervilha, eram características qualitativas e, portanto, associadas à variação descontínua. Eu sempre tenho duas classes fenotípicas distintas para agrupar, por exemplo, as sementes quanto à forma, ou elas são lisas ou elas são rugosas. Quanto à cor, ou elas são amarelas ou verdes. Quanto à cor das pétalas da flor, ou é púrpura ou é branca. Quanto à forma da vagem, ou ela é inflada ou ela é murcha. Quanto à cor da vagem, ou ela é verde ou ela é amarela. A distribuição das flores nos ramos, ou ela é axial ou ela é terminal. E a mesma coisa, finalmente, com a altura da planta. Ou eu tenho plantas altas, de caule longo, ou plantas baixas, de caule curto. Então, veja, são duas classes fenotípicas distintas que caracterizam a variação descontínua e as características qualitativas, né? Esses traços, eles são controlados por dois alelos de um único gene, lembram? Azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho, era apenas um par do mesmo gene, né, de alelos do mesmo gene, e que nós estudamos, inclusive, como que se processavam molecularmente um único locus para cada um desses traços, certo? No caso das características qualitativas, a distribuição fenotípica, genotípica dessas classes, ela sempre é muito bem conhecida. Quando se faz um cruzamento, é possível observar, contar, e geralmente aquilo está muito bem associado àquilo que se esperava, né? O que se espera e o que se observa, né, com relação a uma hipótese. São segregações do tipo 3:1 fenotípica, no caso de uma herança monogênica, 9:3:3:1 no caso de uma herança, no caso de uma herança monohíbrida e no caso de uma herança dihíbrida. O que quer dizer isso, herança monohíbrida? Eu estou observando apenas uma característica. Herança dihíbrida, eu estou observando duas características. No caso da semente ser lisa ou rugosa, qual é o resultado de um cruzamento de uma F2? Eu tenho 3 sementes que são lisas para uma semente rugosa, associada ao genótipo recessivo azinho-azinho. O mesmo acontece para a coloração das sementes. Eu sempre tenho na F2 o quê? Uma proporção fenotípica 3:1. 3 amarelas para uma verde, sendo esta verde associada ao genótipo recessivo azinho-azinho. E assim por diante, certo? Quando eu falo de uma característica ou de uma herança dihíbrida, aí é quando eu associo a forma da semente e a cor da semente. É no caso dela ser lisa e amarela ou lisa e verde. É no caso dela ser rugosa e amarela ou rugosa e verde. E assim por diante. Mesmo nessa característica de híbrida, né, nós temos sempre esse padrão determinado de segregação fenotípica. Olha, 9:3:3:1. E aqui a genotípica. Então esses genótipos, eles são muito fáceis de se classificar nesses grupos muito determinados, muito distintos, e isso acontece por quê? Porque eu tenho pouca influência pelo ambiente. Se eu plantar as ervilhas de jardim aqui, né, no quintal da minha casa, assim como o Mendel que plantou lá num mosteiro na Morávia,
o resultado vai ser o mesmo. Por quê? Porque é um padrão muito bem determinado, tem um apelo genotípico muito forte e pouca influência ambiental, tá? Como eu havia dito anteriormente, então esse padrão é que nós vamos sempre observar, certo? 3:1 de uma proporção fenotípica com relação à característica dominante e a característica recessiva para qualquer um daqueles traços que Mendel estudou. Bom, o que seria o contrário à variação descontínua? A variação contínua. Nesse caso, a variação contínua, como o nome já diz, entre duas classes fenotípicas extremas e distintas, eu tenho várias classes fenotípicas que me permitem agrupar indivíduos. Olhem, por exemplo, o padrão morfológico da carapaça desse besouro asiático, Harmonia oxyrides. Veja, eu tenho aqui dois extremos, né, uma carapaça toda aqui púrpura, né, com poucos pigmentos negros, e uma carapaça com pigmentos negros muito forte e poucos pigmentos púrpuras, né, o laranja escuro, abóbora. Entre essas duas classes distintas, extremas, vejam quantos padrões variantes eu posso observar na natureza. Como é que vocês, por exemplo, separariam estes indivíduos em duas classes fenotípicas? Nós não teríamos condições. Eu poderia tentar agrupar este indivíduo, talvez colocar com esse mesmo, ou talvez com esses dois, né, numa classe, esses 4 em outra, mas percebam que eu tenho uma variação muito maior que não me permite criar apenas duas classes fenotípicas. Eu tenho uma continuidade entre os fenótipos extremos. A mesma coisa com relação à variação da cor da estrela do mar. Vejam só, eu tenho uma variação entre as cores extremas que vai do laranja até púrpura. Eu tenho aqui como se fosse um degradê. Eu posso encontrar estrelas do mar com essas diferentes cores. Como é que eu vou separar simplesmente em duas classes fenotípicas? Percebe? Então, neste caso, quando eu tenho uma variação contínua, eu tenho que criar um número maior de classes para agrupar os indivíduos que são fenotipicamente parecidos, certo? Para determinar classes fenotípicas muito bem distintas. Ao contrário, né, do que muitos podem até imaginar, a regra da natureza é exatamente essa. A norma na natureza é que nós tenhamos o quê? Padrões de variação contínua e não padrões de variação descontínua. Essas características da variação contínua geralmente são características quantitativas, ao contrário das características qualitativas. Eu tenho fenótipos variando em uma gama. Por que esses fenótipos da variação contínua geralmente estão associados a características quantitativas? Porque eles são mensuráveis. Eu tenho medidas quantitativas como peso, tamanho, volume, que eu vou associar a um fenótipo, entendeu? Eu não vou dizer simplesmente que é vermelho ou laranja. Nesse caso, eu tenho como medir o quê? A quantidade de pigmentação. Eu tenho como medir a concentração de um determinado pigmento para associar a cor. É diferente de eu dizer como lá na cor da semente da ervilha ou do fruto da amora. É isto ou é aquilo. Neste caso, como eu tenho várias classes fenotípicas, eu posso medir a concentração do pigmento laranja ou preto para determinação dessa característica, certo? Então são medidas quantitativas. Como eu havia dito, nesse caso, eu tenho um conjunto de genes que vão controlar, juntamente com a influência do ambiente, a expressão, a manifestação do fenótipo, certo? Então, como eu tenho um conjunto de genes, vários loci, eu chamo esta herança de poligênica, ou seja, são vários genes, não apenas
um único par de genes, no caso da herança monogênica. E como eu havia dito, elas também são multifatoriais porque eu tenho o quê? Fatores ambientais atuantes em vários genótipos. E, ao mesmo tempo, fatores ambientais que atuam em um genótipo podem produzir fenótipos diferentes. Por quê? Porque eu tenho essa combinação de ações gênicas que eu vou mostrar mais à frente, na segunda parte da aula, que vão contribuir na manifestação fenotípica. Muitos dos traços da variação contínua, de características quantitativas, elas têm interesse agronômico, certo? Ou estão associadas a manifestações de doenças, por exemplo. Então tem um interesse, tem um apelo muito forte, tanto para ciências agronômicas, pecuárias, né, agropecuárias, e também para a biologia e as áreas médicas. Né? Aqui eu estou mostrando dois exemplos de interesse agronômico, seja tamanho de abóbora, massa muscular em porcos. Eu tenho o quê? Variação contínua. Né? Eu consigo separar aqui porcos magros de porcos gordos, vamos chamar assim. Não, eu tenho que pesar, tenho que medir essa massa muscular e eu vou verificar que eu tenho uma classe muito grande, né, que eu tenho uma variação muito grande, que eu tenho que criar um número maior de classes para agrupar esses porquinhos. A mesma coisa do tamanho das abóboras, né? Eu não tenho abóboras pequenas e grandes. Eu vou ter um intermediário aí de tamanhos de abóbora que vai fazer com que eu tenha que criar mais classes. Médias, pequenas, médias e grandes. Mas eu vou me dar conta que entre as pequenas e as médias eu tenho ainda uma variação e que talvez eu tenha que criar uma classe adicional e assim por diante. Tá? Nas características quantitativas, muitos genótipos são possíveis, certo? E cada um desses genótipos vão produzir uma pequena variação muitas vezes. Então fica difícil eu associar um genótipo a um fenótipo diretamente. Geralmente a genética quantitativa requer outros estudos para que eu possa caracterizar o genótipo de um organismo. Nem sempre visualmente, quando eu observo visualmente um fenótipo, eu já consigo determinar um genótipo. Ao contrário da variação descontínua de características qualitativas. Bom, muitos desses fatores já havia dito, por exemplo, olha, quando eu olho aqui a cor da bráctea, né, desta flor, desta planta, o pincel indiano, vejo o degradê, né, de cores que eu consigo encontrar. Né? Não tenho como, a princípio, associar esses extremos, né, púrpura e amarelo, como o genótipo dominante, o genótipo recessivo, se este ou aquele é o azinho. Eu não tenho como determinar isso. Né, porque a variação para cada fenótipo e para cada genótipo muitas vezes é muito ligeira. É muito ligeira, muito sutil, certo? E, enfim, e na verdade eu tenho o quê? Um forte apelo ambiental que está por trás de toda essa manifestação. Bom, para ilustrar, né, e resumir tudo isso, vejam só, as classes fenotípicas associadas à característica descontínua, como eu havia dito, sempre, na maioria das vezes, duas, ou alta ou baixa. E no caso da característica contínua, eu tenho os extremos, né? Baixo ou alto. Mas entre baixa e alta, como é uma característica contínua, eu posso medir o tamanho dessas flores, dessas plantas. Eu vou observar que eu tenho plantas baixas e plantas altas. Mas entre elas, olha só, eu tenho um conjunto de variação que eu não consigo associar a essas duas classes. Né? Esta planta, ela está mais próxima de baixa, esta estaria o quê? Essa intermediária, essas duas mais próximas de alta, mas eu não poderia agrupar esses dois indivíduos juntamente com esse. Então eu crio, por exemplo, em termos de medida, por exemplo, plantas com 10 centímetros, plantas com 15 centímetros, plantas com 20 centímetros, com 25 centímetros, com 30 centímetros, com 35 centímetros, com 40 centímetros, com 45 centímetros. Percebe? Então, olha, de 10 a 45 centímetros,
eu tenho outras classes fenotípicas intermediárias para eu poder agrupar esses indivíduos com relação à altura desta planta. Nesse caso, como é uma medida mensurável, eu posso separar essas classes de 10 em 10 centímetros, de 5 em 5 centímetros, de 2,5 em 2,5 centímetros, certo? Alguém chega e diz, olha, Jackson, essa sua distribuição de classes de 10 em 10 centímetros não ficou boa, porque eu estou encontrando aqui alguns indivíduos que eu não sei se eu coloco, eles estão mais próximos de 10 ou de 20. Então vou separar em 5, vou criar uma classe de 15 centímetros. Alguém pode dizer, olha, mas eu estou encontrando indivíduos aqui de 12 centímetros que eu não sei se eu agrupo em 10 ou em 15, então eu vou separar de 2,5, vou criar uma classe aqui de 12,5 centímetros. E assim por diante. Conclusão, como é uma variação em que infinitamente eu posso distribuir essas classes, no final eu tenho esse tipo de gráfico em boca de sino que está associado à distribuição da variação contínua. Geralmente esse tipo de formato de gráfico em boca de sino, para agrupar os indivíduos com relação ao fenótipo da variação contínua, é uma característica muito peculiar e extremamente diferente dessa, obviamente, onde eu tenho só duas classes fenotípicas. Tá? Então, esta planta, ela tem esse padrão, né? Ou plantas altas ou plantas baixas. Esta planta tem este outro padrão de variação contínua. Tá? Em resumo, veja só, então, quando eu lido com caracteres qualitativos, um ou poucos genes, né? Poucos pares, geralmente um par de genes, um único locus. A distribuição é discreta, eu tenho um número muito pequeno de classes fenotípicas, geralmente duas. A influência ambiental é pequena, não é? É muito pequena. E a variação genética, ela pode ser atribuída e estudada simplesmente pelas leis mendelianas. Quando eu estudo caracteres quantitativos, aí eu vou estar observando uma herança poligênica, ou seja, eu tenho muitos pares de genes de efeito cumulativo. Eu vou ter o quê? Uma distribuição contínua ou normal, que é que se refere a este gráfico em forma de boca de sino. A gente chama de distribuição normal. Eu tenho muita influência ambiental, ela é multifatorial, lembra? Por quê? Eu tenho, além da influência em vários loci, um único locus ele é muito suscetível também a esta influência. E como que a variação genética vai ser estudada? As leis mendelianas também se aplicam a estes caracteres quantitativos? Sim, se aplica. As leis de Mendel estabelecidas por ele também se aplica a cada locus particular desse tipo de variação. No entanto, ela não simplesmente se basear em leis mendelianas para estudar essa variação não é suficiente. Nesse caso, nós temos que lançar mão de parâmetros estatísticos para que eu possa ter, então, uma robustez tanto na caracterização genética, genotípica, como fenotípica de um determinado traço associado à característica quantitativa. Vocês provavelmente já estão tendo, vão ter a disciplina de bioestatística. Eu vou falar hoje brevemente de alguns conceitos, mas, obviamente, quando vocês estudarem, vocês vão resgatar, inclusive, muitos dos conceitos que eu vou estar falando aqui. Tá? Bom, como que eu observo, então, a relação genótipo-fenótipo nesse tipo de genética quantitativa? Ela é mais complexa, obviamente, certo? E existe muita sobreposição entre genótipo e fenótipo. Observem, por exemplo, esse tipo de gráfico onde eu tenho a distribuição do número de indivíduos e em relação a um fenótipo de altura. Eu tenho aqui a característica o traço baixo, traço alto, e aqui entre eles, obviamente, uma variação, como eu havia dito, que é mensurável. O genótipo azão, ele tem uma distribuição fenotípica entre esses valores aqui. Ó. A maioria dos organismos vão estar nessa média.
Mas ele compreende toda essa variação. Por quê? Porque eu tenho um apelo ambiental muito forte, lembram? O genótipo azão-azinho, a média dele, quanto à altura para o organismo, é essa aqui. É bem intermediária entre baixa e alta. Mas ele não caracteriza só organismos nessa medida. Ele tem uma variação que vai desde este ponto até este ponto. Observa? O genótipo azinho-azinho, ele tem essa variação, né? A média dele está aqui, ó, muito próximo de alto. No entanto, este mesmo genótipo distribui organismos nesta variação de altura. Tá? Nesta variação de altura. Então, olha só, que interessante. Quando eu observo plantas baixas, o extremo baixa, eu posso dizer que o genótipo dessa planta é azão-azão. Quando eu observo o extremo alto desta característica, eu posso dizer que o genótipo deste organismo alto é azinho-azinho. Mas quando eu observo esta faixa, incluindo a altura média deste organismo, eu já não posso dizer se o genótipo é azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. Por quê? Porque nessa faixa eu tenho uma sobreposição de todos os genótipos. Tanto azão-azão, como azão-azinho, como azinho-azinho, são capazes de gerar indivíduos com altura intermediária. Por que isso? Porque o ambiente, a variação ambiental, neste caso, está tendo um apelo muito mais forte que o próprio genótipo. Nós podemos dizer que esta herança, esta variação, esse traço neste ponto, o ambiente tem muito mais força em caracterizá-lo do que propriamente o genótipo do indivíduo. Entenderam? Uma outra relação muito interessante entre genótipo e fenótipo desses traços complexos é que, e com relação ao que eu vinha apresentando, é que existe o que nós chamamos de norma de reação. Norma de reação. Ou seja, trata-se do conjunto de expressões fenotípicas do mesmo genótipo sob diferentes condições ambientais, como eu vinha dizendo aqui, né? Eu vou ter uma norma de reação em relação desse fenótipo, da expressão de fenótipo, em relação ao apelo ambiental, a situação, a condição ambiental. Eu vou apresentar aqui algumas normas de reação real para Drosophila melanogaster, a mosca das frutas, para o mesmo genótipo em relação à variação ambiental. Vejam, por exemplo, o que acontece com o peso do corpo dessas moscas em relação à temperatura. Temperatura é um fator ambiental variável. O genótipo não muda. O genótipo não muda. O ambiente sim. E à medida que a temperatura aumenta, o peso do corpo dessas moscas diminui. Ou seja, é o mesmo genótipo, vamos dizer que seja azão-azão, eu posso ter moscas gordinhas e moscas magrinhas em função da temperatura. Baixa temperatura, as moscas mais gordinhas. Alta temperatura, as moscas mais magrinhas com o mesmo genótipo. É uma norma de reação em função da temperatura. Veja que uma outra característica de Drosophila, no que diz respeito ao olho, ao número de facetas oculares, né? O logaritmo do número de facetas oculares. Lembrem que os olhos, né, desses insetos, ele é multifacetado. Então, em função da temperatura, o que acontece? Para este genótipo, à medida que a temperatura aumenta o número de facetas oculares. Para esses outros dois genótipos, à medida que a temperatura aumenta, diminui o número de facetas oculares. Percebe? Então, olha, eu tenho aqui já
3 genótipos relacionados ao número de facetas oculares em Drosophila melanogaster, e cada um deles respondendo, apresentando uma norma de reação em função da temperatura. Percebe? Se eu olhar, por exemplo, aqui, ó, neste número de facetas, vai ser muito difícil eu associar o genótipo. Mesmo porque, com o mesmo genótipo, eu tenho uma variação muito grande de fenótipos quando a condição ambiental, temperatura varia. Olha esse que interessante também, o estado da asa, ou seja, o fato da mosca ser áptera, não ter asas, ou ser alada, ou seja, o inseto apresentar asas. Isso acontece, o mesmo genótipo responde de forma diferente em função da densidade populacional. Quando a densidade populacional é baixa e até um determinado limite, as moscas não apresentam asas. A partir de um determinado ponto, né, que vamos dizer um determinado limiar, em que a densidade populacional aumenta, com o mesmo genótipo, as moscas passam a apresentar asas, expressam fenotipicamente asas. Isso é muito claro, por quê? Para procurar em outros ambientes, outros habitats, né? A densidade populacional aumentou muito grande, elas têm que buscar alimentos, elas têm que buscar espaço, então elas têm que voar. E, finalmente, o comprimento da veia transversal da asa de Drosophila em relação à temperatura durante a pulpação, né? Um estágio, então, de desenvolvimento da Drosophila, pulpação, em que a temperatura ambiental, condição ambiental variável durante esse processo, esse desenvolvimento do inseto, vai fazer com que o mesmo genótipo apresente o quê? Uma forma, né, de asa diferente com relação ao comprimento da veia transversal, certo? Até uma determinada temperatura, até um limiar, eu tenho, né, aqui são dois genótipos, eu tenho uma determinada medida, um determinado comprimento, e quando atinge esse limiar, com relação à temperatura, vejam que cai drasticamente o comprimento dessa veia. Então, veja, esses são chamados de normas de reação, ou seja, como um único genótipo responde de forma diferente com relação à expressão fenotípica quando a condição ambiental varia. Tá? Isso são normas de reação reais para a Drosophila. Bom, então, o que nós vimos até esse momento? Nós estudamos quais são os tipos de variação, a descontínua e a contínua, associada a dois tipos de características, as qualitativas e as quantitativas. Nós vimos que essa complexidade faz com que a distribuição de classes fenotípicas é muito bem distinta para cada uma dessas situações. Né? A variação descontínua são classes muito bem determinadas, distintas, discretas em número de duas, na maioria das vezes, enquanto para a variação contínua, um número maior de classes e muitas vezes até indeterminado, dando origem a uma distribuição normal com um gráfico em forma de boca de sino. Por quê? Porque está associado a características mensuráveis. E, obviamente, isso está associado a uma relação genótipo-fenótipo que não é muito clara. Para alguns genótipos eu não consigo determinar, simplesmente observando a variação, qual é o genótipo. Por quê? Porque a resposta deles ao ambiente, que eu chamo de norma de reação, é muito variável. É muito variável. Finalmente, como é que eu vou, então, fazer, por exemplo, uma associação clara entre um genótipo e um fenótipo quando esses traços são tão complexos? Lembrando que esse tipo de genética quantitativa ela requer um embasamento estatístico muito grande para eu entender a variação genotípica e a variação fenotípica. Um aspecto muito interessante para estudar esse tipo de genética, esse tipo de variação, é o que nós chamamos de correlação. O que é correlação? Correlação é um termo também estatístico, mas que todo mundo sabe muito bem o que é. O que é? Uma relação entre duas coisas, né? Algo que esteja correlacionado a outra. No caso, quando nós aplicamos a variação biológica, a variação genética,
eu digo que existe uma relação entre duas características que variam juntas. Então, eu tento explicar a variação conjunta, ou seja, a covariação de duas variáveis, né, por meio dos mecanismos genéticos. Lembrem quando nós estudamos a linkage, ou seja, aqueles loci que estavam sobre o mesmo cromossomo e que por conta disso não se segregavam de forma independente durante a meiose, para a formação dos gametas. Esse tipo de fenômeno biológico, a linkage e também a pleiotropia, são fenômenos genéticos que explicam a ocorrência dessas correlações. A pleiotropia, vocês sabem, seria o quê? É quando um único locus ele é capaz de influenciar fenótipos diferentes, mais de um traço ambiental, certo? Então eu teria esse aspecto também que me permite estudar por meio de correlação. Isso é importante porque, particularmente para quem faz melhoramento genético e tem que realizar o que nós chamamos de seleção indireta, essa correlação é muito importante, certo? Vejam, por exemplo, uma correlação entre a quantidade e o peso de ovos produzidos por galinha. Um determinado melhorista, ele vai avaliar o que é melhor selecionar. Uma quantidade maior, em termos de número de ovos, ou ovos com tamanho maior, com uma maior densidade. O que seria mais interessante? Certo? Existe uma correlação negativa entre esses fatores. Quanto maior o ovo, menor o número de postagens, né, que essas galinhas vão fazer. Obviamente, por bem das próprias galinhas. Quanto menor o tamanho do ovo, maior o número de ovos postados, maior o número de ovos produzidos. Então é bem claro, é uma correlação negativa. Olha, galinhas que põem mais ovos produzem ovos menores, certo? Então, a correlação ela pode ser tanto positiva quanto negativa ou neutra. Então eu tenho aqui, olha só, uma correlação positiva, uma correlação negativa. Essa correlação ela pode ser medida. Quando eu meço e associo um valor para ela de 0 a 1, eu vou ter então agora um coeficiente de correlação que mede a força de associação entre essas duas variáveis. Tá certo? Então aqui, ó, uma correlação forte, positivo, 0,7. Uma correlação forte e negativa, menos 0,7. Né? Uma correlação neutra, ou seja, não há correlação entre duas variáveis. Ela é igual a zero. Quanto mais próximo de um, ok, uma correlação muito forte, né? Ao mesmo tempo que varia uma, a outra varia no mesmo potencial. Uma correlação fraca, e assim por diante. Então, é uma correlação que me permite, então, fazer essa associação entre duas variáveis biológicas. Vamos citar, deixa eu ver se eu tenho aqui não, mas um exemplo também para ilustrar isso seria, por exemplo, imaginemos, isso é hipotético agora, imaginemos que eu conseguisse determinar quanto que uma vaca conseguiria produzir de leite, em termos de quantidade, com a coloração da sua pelagem. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que existisse uma correlação nesse sentido. Que vacas, por exemplo, marrons, né, de pelagem marrom, produzissem uma quantidade enorme de leite, enquanto as vacas brancas produzissem uma quantidade muito baixa, muito pequena de leite. Bom, eu não consigo observar, né, um animal, um bezerrinho que nasceu, que vai se desenvolver, vai ser uma vaca adulta, uma produtora de leite. Eu não consigo observar, fenotipicamente, visualmente, o quanto esse organismo vai conseguir produzir leite ou não no futuro. Mas imagina que nessa situação hipotética, a pelagem,
a cor da pelagem me indicasse isso, ou existisse uma correlação forte, uma covariação. Vacas marrons produzem muito leite. Isso seria muito fácil. Eu observaria a coloração da pelagem do bezerro e já conseguiria distinguir. Opa, esses bezerros marrons, eles vão ser ótimos produtores de leites, então eles seriam determinados à produção leiteira. Opa, esses bezerrinhos brancos vão produzir muito pouco leite, então eles seriam destinados a serem fazerem parte de gado de corte. Percebe? Então esse coeficiente de correlação ele é muito importante para se fazer melhoramento genético, para se fazer a seleção artificial. Né? E ele mede o quê? Mede a correlação, que como nós vimos, é a capacidade de duas características variarem juntamente. Bom, eu vou encerrar então aqui a primeira parte da aula e na segunda parte nós vamos encerrar com a aula de genética quantitativa.